desde o pecado, a vinda do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Essa era a expectativa deles, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, como um bom judeu, André só deixa a presença de João e vai até Jesus porque ele sabia quem era aquela figura. Ninguém sai atrás dos outros na rua, como às vezes você já viu acontecer, e se ainda não viu, pode fazer a experiência de parar num lugar e olhar para cima e ficar com o olhar fixo. E você vai descobrir que daqui a pouco algum curioso vai chegar perto, vai parar e vai ficar olhando também. E aí quando você vai perguntar assim, o que é que você está olhando? Apenas não sai seguindo os outros na rua por curiosidade. A gente só segue aquilo que a gente entende que tem a ver conosco. Se alguém disser assim, vamos a essa ou aquela localidade onde nós não vamos ter compatibilidade com a nossa fé, com a nossa crença, com aquilo que nós esperamos, nós não vamos seguir essas pessoas. E observe então que André, quando descobre que ele está diante de Jesus, imediatamente ele passa a seguir ao Senhor Jesus. Uma terceira característica de André está nos versículos 41 e 42, do mesmo capítulo 1. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. André também era um missionário, e em alguns momentos nós entendemos que missionários são aqueles que ajuntam grandes multidões. E o que nós percebemos na vida de André é que em todas as ocasiões ele conversa com duas pessoas e faz o contato, faz a ponte delas com o Senhor Jesus. É importante pensar nisso, porque em alguns instantes nós nos sentimos fragilizados para falar para uma grande multidão. Nos sentimos envergonhados se nós tivermos que nos dirigir a um público muito grande. Se tiver que fazer uso do microfone, tiver que falar alto, a gente fica meio que intimidado com essas ferramentas. Mas observe que o que André faz quando ele compreende quem é Jesus, ele chama quem para ir ver? Seu próprio irmão. Ou seja, ele é missionário dentro da sua própria casa. Ele não sai primeiro procurando pessoas na rua. Ele conversa e tenta convencer os que são de sua própria casa. Olhando Jesus para Pedro, disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Observe o seguinte, já pensou se André não tivesse levado Pedro a Jesus? Algumas coisas que nós estudamos semana passada, semana retrasada, não faria sentido. Porque foi Pedro que perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Foi Pedro que perguntou a Jesus, Senhor, o que quer dizer a parábola? Senhor, o que quer dizer isso? Pedro era aquele que estava ali o tempo inteiro perguntando. Era o altivo que se manifestava em nome dos discípulos, Senhor, o que nós vamos ganhar por seguir ao Senhor? Se André não tivesse levado Pedro até Jesus, outro talvez teria levado. Mas é muito jóia a gente perceber que quem foi o instrumento de Deus para levar o seu próprio irmão a Cristo foi André. Isso quer dizer que, em algum instante, você e eu somos os responsáveis, os primeiros responsáveis por levar aqueles que são de nossa própria casa até o Senhor Jesus. Ao mesmo tempo, João 6, 8 e 9, nos diz sobre a questão dele estar atento e ser também uma pessoa prestativa. João 6, 8 e 9. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, note de novo aqui a expressão irmão. O irmão famoso era Pedro, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus tinha dito que era para alimentar a multidão. E o verso 7 diz aqui que Filipe responde a Jesus, não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. A conclusão que não tinha jeito de servir aquele povo todo. Porém, André tinha visto o menino com alguma coisa. Embora ele não soubesse o que aquilo, como seria para alimentar tanta gente, mas ele viu que alguém tinha alguma coisa. Irmãos, quantas vezes nós precisamos de gente que esteja atenta ao que está acontecendo na igreja, ao que está acontecendo numa visita que fazemos, a um visitante que chega. Esta atenção pode resolver um grande problema. Ele estava ali disposto a servir e ele viu que tem um menino ali.
Nós não temos muita coisa para alimentar a multidão, não sei o que nós vamos fazer com tão pouco para alimentar tanta gente, mas o Senhor precisa saber, está aqui, 5 pães e 2 peixinhos. E aquilo que era pouco aos olhos de André, se tornou muito nas mãos do Senhor Jesus. Mas quem levou o alimento até Jesus e quem sabia que o menino tinha foi André. Participou ativamente desse milagre. E ainda, em João capítulo 12, 20 até 22, há uma outra citação acerca de André. Ora, entre os judeus subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Observe que aqui de novo aparece a mesma dupla lá do capítulo 6. Filipe tinha acesso direto a Jesus? Era um dos discípulos. Então, com clareza, o mesmo acesso que tinha Pedro, deveria ter Filipe. Mas nós já falamos um pouco disso na semana retrasada, que tem um grupo que é mais próximo. O grupo mais próximo de Jesus, dos 12 discípulos, são os 3 que andaram no barco e que viram a transfiguração: Pedro, André e Tiago. E ainda nesse grupo nós temos João, que também anda aproximado, mas ainda ele é um pouco menos próximo do que os outros 3. Então, Filipe, que participava de um outro grupo daqueles de 4, observe ali que nós temos grupos com 4 lá: Pedro, André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e Judas. Então, o Filipe, embora seja aqui o primeiro do segundo grupo de 4, não era tão aproximado de Jesus como os de cá. Então, por essa razão, Filipe conversa com André, e André é que toma então a decisão de dizer assim: vamos levar e vamos mostrar a Jesus. É Filipe que diz assim: vamos lá. Comunicaram a Jesus. Então, ele está ali pronto, atento, prestativo para fazer aquilo que está ao alcance de suas mãos. Mas, como disse, sempre nos bastidores. Meus irmãos, tantas vezes nós percebemos que algumas pessoas, elas não gostam de aparecer